Entrevista do dia. Reunião longa, né? Foi assim a última reunião de 2014, muitos assuntos em pauta para que os vereadores resolvessem antes das férias. Entre os assuntos discutidos, um deles foi o que estimou a receita fixa do exercício financeiro da Prefeitura, que é o orçamento. Outro projeto de lei do Executivo foi criar um cargo efetivo de contador, 2 cargos, na verdade, mas pedindo aprovação da nova tabela de vencimento dos servidores efetivos. Um outro projeto que institui um programa de incentivo que autoriza o Executivo a comprar prêmios para uma campanha de Natal no próximo ano. E mais um projeto pediu a cessão de servidores públicos, e o último pediu autorização para conceder descontos aos contribuintes do IPTU para o próximo ano. Foram muitos projetos, mas alguns foram retirados de pauta. E para falar sobre isso, mas também para fazer um balanço do ano de 2014, eu converso agora com Wagner do Fray, ele que é o presidente da Câmara Municipal de Iguaçu. Wagner, muito bom dia, é prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Jornal Sul Capixaba. Bom dia, Andressa, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer, mais uma vez, estar na companhia de vocês. Wagner, ontem, então, resistência, né? Quase aí, cerca de 11h30 da noite, a reunião terminou, foi uma reunião longa, foi uma reunião muito movimentada, todo mundo falou. E o que ficou para o próximo ano que vocês não conseguiram entrar num consenso aí para votação? Realmente a reunião, a nossa sessão ontem ordinária, ela contou em pauta com o orçamento para 2015, que foi apreciado, votado com algumas até emendas propostas pelos senhores vereadores, alguns vereadores, e na nossa sessão extraordinária, alguns projetos em pauta. Um deles é o que tratava acerca da tabela dos servidores, a nova tabela, foi feita vindo um estudo sendo feito ao longo dos últimos meses, e que ela culminou num acerto, porém, ontem numa reunião pela manhã na Câmara ainda, com alguns vereadores, representantes dos sindicatos, dos trabalhadores de classe e representantes do Executivo Municipal, houve um consenso que o projeto fosse retirado de pauta para melhor análise e voltasse no próximo ano, agora de 2015. E um outro projeto que trata da criação de 2 cargos de contador, e também é pedido de alguns vereadores, foi retirado de pauta, e a liderança do Executivo na Câmara resolveu por bem, entendeu que seria melhor também retirar de pauta, retornando o ano que vem. Ontem no plenário, mais ou menos, foi presente, algumas pessoas foram saindo, né, aos poucos. Essa questão da participação popular ainda faltou muito em 2014, presidente? Sim, André. Infelizmente, é um fato que a gente deve destacar. A participação popular, ela ocorre em alguns momentos, ou quando algumas matérias que entrarão em pauta na sessão são de cunho particular ou de determinada classe, corresponde a determinada classe, então essa participação acaba sendo maior. Ontem, por conta desse burburinho que se tornou a respeito da nova tabela, da votação da nova tabela, alguns servidores, algumas pessoas da comunidade se fizeram presentes, e ao perceberem que o projeto seria retirado de pauta logo no início das falas dos vereadores, se dispersaram, e por fim encerramos a sessão com apenas uma pessoa ainda nos assistindo, por volta de 11h30 da noite. Pois esse ano 2014, um ano, né, com muitas questões políticas, né? Nós tivemos eleições para governador, para presidente, para deputados, né? Mas na Câmara dos Vereadores, quantos e quais foram os principais projetos criados aí pelos vereadores da cidade? Andressa, ontem, inclusive, foi lido um ofício circular da Câmara Municipal que trata a respeito do artigo 40 do nosso regimento interno, que diz que ao final de cada ano legislativo o presidente deve informar aos pares, a toda a Câmara e a população, os projetos e tudo que tramitou nesse período. Então, até a nossa última sessão anterior de ontem, até o dia 15, nós tínhamos analisado e aprovados 45 projetos oriundos do Executivo, um veto, 17 projetos aprovados do Legislativo,
um projeto de resolução, foram encaminhadas 61 indicações ao Executivo, são pedidos que a Câmara faz ao Executivo. Ofício encaminhado através do presidente 443, a discussão e aprovação de atos, 50 atos postas em discussão e aprovadas, tribuna livre 3, reuniões solenes 3, homenagens concedidas 36, reuniões itinerantes 1, ordinárias 41 e extraordinárias 12. E vale salientar que essa reunião extraordinária ela não tem custo a mais ao erário público, não gera custo, o vereador não recebe nada além por estar participando das sessões extraordinárias. Ficar mais tempo lá no plenário. Isso, apenas essas reuniões são feitas para apreciar determinados projetos que demandam realmente uma certa urgência e por isso é feita essa convocação. E a gente tem aí um vereador que se destaca mais em quantidade de projetos, a gente tem um nome, porque, se eu não me engano, você falou 15 foram da Câmara, né? 15 projetos da Câmara. 17. 17, perdão. É um número ainda que não é tão expressivo para um ano inteiro. A gente tem que ser franco, né? Que realmente a gente poderia ter uma movimentação maior. Mas tem um vereador que se destaca mais aí? Não, eu não indicaria, eu apontaria um ou outro aqui. A gente entende realmente que poderia ter sido um pouco mais, mas o problema a gente encontra uma barreira muito grande nessa questão dos projetos, porque o vereador não pode onerar o município. A gente não pode tomar uma atitude ou formular algum projeto que venha de encontro com a finança do município. Então, são feitas indicações, por isso que o número de indicações alto, ela mais do que quadriplica o número de projetos. Por conta dessa indicação, você solicita, você está vendo, de repente, uma rua que está sendo um calçamento, uma questão de legalização de lotes e tudo. Então, você faz essa indicação eu estou dando alguns exemplos aqui só. É importante até para explicar, pessoal, o que é indicação, né? Que nem sempre o executivo acata a indicação de vocês. Não, nem sempre é possível acatar essa indicação ou existe recurso para isso. Mas o pedido é feito e ficamos no aguardo do executivo para que nos atenda. Muitos vereadores, até ontem isso aconteceu, eles aproveitaram o plenário, né, para se despedir, e muitos disseram que ficaram desapontados com a sua gestão, porque não houve obra nenhuma no terreno da Câmara. O que faltou, do Frei, você como presidente, para iniciar uma obra na Câmara? O que aconteceu nesses 2 anos? Eu disse na reunião passada, do dia 15, e ontem também fiz um breve comentário, esboço do meu trabalho à frente da Câmara nesses 2 anos, e disse que eu só fui unanimidade durante a votação em 2013 na nossa posse. E fui eleito por unanimidade de presidente. A partir dali, já não fui mais. E pedi desculpas a quem, porventura, desapontei, ou quem criou uma expectativa maior em torno do meu mandato, ou da minha administração, da minha gestão frente à Câmara. Mas eu disse que eu primeiro tive que aprender a ser gestor, para depois conviver e aprender a lidar com a vereança em si. Não é fácil, Andressa, assumir um cargo, estar à frente da gestão pública, os desafios são enormes e para mim foi tudo uma situação nova. Então talvez eu caminhei de encontro a isso, a essa nova vida, essa nova forma de estar conduzindo, de estar à frente. Procurei agir da forma mais transparente e leal e honesta possível, digno possível, com caráter. Mas a gente não é unanimidade, nós não fomos unanimidade e também não conseguimos agradar todo mundo, agradar todos é complicado. Essa questão da obra em si, ela não é muito fácil de ser resolvida, lógico que existem caminhos para que se façam, mas depende de uma comunhão de forças trabalhando num sentido só. Não adianta ficar um cabo de guerra. Acha que não era o momento de construir, então? Não, eu acredito que para minha gestão não seria, não digo o momento, mas talvez condições ainda de ser feita por conta, de repente, assim, no meu modo de entender, um cabo de guerra que existiu internamente na casa.
Ok. Bom, o assunto da semana passada não foi outro, né? Foi o abono dado pela Câmara. Durante uma entrevista você explicou direitinho o que significava o abono, o que estava acontecendo, né? Que a lei permitia que o presidente pudesse fazer isso, mas a lei também permitia que o presidente não fizesse isso, né? Houve algum arrependimento passado essa situação, passado esse burburinho da comunidade, desse abono de R$4.000 para os funcionários? O presidente se arrepende de ter dado esse abono? Eu não posso falar em arrependimento, não, Andressa, porque a vida é feita de erros e acertos. Mas eu também não vou colocar essa questão do abono como um erro, porque é uma situação que vem desde 2006 e foi regulamentado no ano de 2009. Então é uma prática que ela já vem sendo feita ao longo dos anos. Nós apenas demos continuidade a isso. Não foi feita alteração alguma em relação ao valor de 2011 para cá. É uma prerrogativa do presidente, lógico, você bem disse, e como são poderes independentes, havendo recurso para ser feito, tem a legalidade e o abono pode ser repassado aos funcionários. Eu citei um exemplo na semana passada que os funcionários não têm direito ao adicional noturno, a hora extra, e o exemplo disso tá aí, foi a reunião de ontem que terminou, já era em torno de 11h30 da noite, e os funcionários ficam nos acompanhando o tempo todo. Se houver necessidade de um acompanhamento dos servidores da Câmara aos vereadores, isso também é feito no trabalho legislativo, tendo em vista que o vereador não possui um assessor imediato na Câmara. Então, a gente enxerga assim, trabalhou nessa mesma leitura das legislações anteriores, e não enxerguei irregularidade nenhuma. Manter, então você podia fazer um decreto e não dar, né? Mas você quis manter. Nós mantivemos essa mesma postura que veio desde 2011 e desde 2006 acontece a prática do abono. Talvez aí onde eu volto me reporto a minhas falas anteriores, talvez faltou um pouco de experiência, um pouco mais de maturidade na frente da vida política, né, em si, para saber de repente conduzir da melhor forma essa questão. Do Frai, só para a gente explicar a questão de ontem vocês não votaram a tabela de aumento, né, no pagamento dos efetivos, principalmente por conta dessas letras, né? Se entendeu que alguns iriam regressar, ficou muito confuso, os valores também poderiam regressar, ficou muito confuso. Essa questão das letras e dessa postura com os efetivos preocupa a Câmara, porque terminou a sessão, né, a gente não teve um aumento, né, dos funcionários efetivos, e a gente sabe que é o Executivo que direciona esse projeto. Mas te preocupa como vereador essa situação dos efetivos em Guaçuí? Com certeza, é uma questão, um ponto que a gente vem debatendo, vem discutindo quando há oportunidade, desde o ano passado, e eu quero parabenizar a atitude do Executivo, da senhora prefeita, que teve a equipe, colocou a equipe à disposição a equipe de governo à disposição para estar fazendo esse novo levantamento, esse novo estudo. Está sendo feito desde maio desse ano, está sendo analisada essa questão da revisão da tabela, revisão salarial, e na questão também do novo estatuto, entendeu? Dos servidores, que trata do plano de carreira, principalmente, porque esse ganho, a gente não pode pensar num ganho só imediato, a gente está falando da vida de quase 1.000 servidores. Então, a gente tem que analisar realmente com calma, sentar com as categorias, sentar com todas as classes, com todos os órgãos envolvidos nessa questão e pensar da melhor forma possível. Então, ontem, numa reunião pela manhã, foi um consenso entre todas as partes que deveria ser feita uma nova leitura, uma nova realização do impacto financeiro disso daí no Executivo ao longo dos anos, e a nossa cobrança enquanto Câmara Municipal, aqui falo em nome de todos os vereadores, é que o Executivo retorne o mais rápido possível com a matéria para casa, para que a gente analise e realmente vote e seja favorável e venha de encontro ao interesse dos funcionários, que é essa valorização, que houve uma perda significativa ao longo dos anos.
Tá aí, a Valéria mandou uma mensagem aqui. Por que todos os funcionários públicos não foram beneficiados igualmente? Deve ser com abono do FRAE. A gente tem que explicar para ela que são poderes diferentes, não é isso? Lá na Câmara são 12 funcionários. Isso. Eu não posso responder a questão do Executivo, né? Das contas do Executivo, do que existe em conta ou não. A nossa participação nesses 2 anos, assim, ela foi bem efetiva com o Executivo. Mas eu não posso responder por ele, são poderes distintos. O Legislativo responde por ele e por seus colaboradores. Então, só para a gente terminar, Dofra, a gente já estourou o horário, são muitas coisas para dizer, né? Ontem você fez uma despedida emocionada, você está deixando a presidência, Paulinho do Vitalino assume dia 1º, é muita pressão, você que é um vereador, né, primeira vez numa função pública, é muita pressão, como é que é estar à frente da Câmara? Realmente, Andressa, ontem a gente se pronunciou de forma com a voz um pouco mais embargada por conta disso. Fiz questão de agradecer a minha família, minha noiva, que esteve sempre esses 2 anos junto comigo, me apoiando, os amigos, aos eleitores que me confiaram o voto, as pessoas mais próximas de mim sabem da forma que eu sou, que eu conduzo, do meu caráter, da pessoa, enfim, que eu sou. E os desafios são grandes, a gente entra também, lógico, com a consciência de que não vai agradar 100%, mas eu enxergo assim, uma nova experiência, foi uma nova experiência de vida, aprendi muito, apesar ainda de engatinhar no meio político, principalmente na vida pública, mas foi um aprendizado muito grande, e eu desejei e desejo sucesso ao próximo presidente, disse a ele ontem, direcionado a ele, espero que de repente ele tenha um pouco mais até de habilidade do que eu tive nesses 2 anos. Reconheço, sou humilde o suficiente de reconhecer que realmente algumas falhas aconteceram. Talvez agiria de forma diferente em decorrência desse período que passei por lá, dessa experiência que adquiri durante esse tempo. Mas, como volto a dizer, não me arrependo de nada, fiz tudo com a cabeça muito tranquila, dentro da legalidade. Os nossos colaboradores são pessoas muito capazes, pessoas técnicas que são apolíticas, não estão ali para fazer a política, e espero ter encerrado, espero estar entregando agora também de uma forma muito tranquila, muito leve, ter um fim de ano um pouco mais tranquilo. Tá bom, Wagner, muito obrigada pela essa presença, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para você. Com certeza a gente volta a se falar ano que vem. Obrigado, Andressa, mais uma vez. Eu gostaria aqui de também desejar a você, ao Patrício que está aqui, um bom dia, também um Feliz Natal, um bom Ano Novo a vocês, a todos os ouvintes aqui que nos acompanham. Um abraço a todos os amigos aí, principalmente da Zona Rural também, que são pessoas parceiras que nos acompanham. Dizer que desejo a todos vocês que Deus esteja presente na casa de cada um de vocês, abençoando, e um bom Ano Novo, um bom Natal, que Deus nos abençoe nesse próximo ano. E apesar de não estar mais presidente, mas continuo vereador, estou à disposição de todos aí. Muito obrigado a todos, aos pares também, aos vereadores que nos acompanham, que nos ouvem aqui também. Um bom Natal a todos.